Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa reflexão da manhã, neste domingo, dia 7 de março de 2021. Hoje vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. João 2, 13 a 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Vamos então ao Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que diz a Escritura: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este templo, para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Vamos ouvir mais uma vez esse texto do Evangelho e deixar que esta palavra vá falando ao nosso coração. João capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhece o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje Jesus chega no templo e expulsa os vendilhões do templo. É preciso que a gente entenda que eles haviam transformado o templo não somente no lugar de venda, vendiam nos átrios do templo, mas era também uma troca de câmbio.
A moeda que circulava lá fora era a moeda romana, e essa não podia entrar no templo. Então tinha que fazer a troca da moeda para comprar a oferta. E nesta troca da moeda, os cambistas já ganhavam muito, já tinham seus lucros. E esses lucros eram divididos depois com os sacerdotes no templo. Vendia-se também os animais para o sacrifício, e os pobres compravam as pombas, as rolinhas, porque era o que dava para eles comprar. Mas esse valor também era superfaturado, ou seja, todos os pobres tinham dificuldade de se apresentar no templo, porque ir ao templo custava caro, fazer as ofertas custava caro. Os pobres eram espoliados, eram extorquidos no templo. Isso revoltou Jesus e ele expulsa todos do templo, dizendo: o zelo pela casa do meu Pai me consumirá, o zelo por tua casa me consumirá. Zelo zelato sub domum Deo exército, ou seja, eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. O Senhor põe todo mundo para fora para dizer: a casa do meu Pai não deve ser uma casa de comércio, não deve os pobres serem extorquidos, espoliados. Hoje em muitos templos não se vende nada, mas também se busca às vezes extorquir o pobre. Todos nós devemos pôr a mão na consciência e se perguntar o que é que nós estamos fazendo na casa de Deus e o que é que estamos fazendo com a casa de Deus. Mas Jesus diz a eles: destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus está falando do templo do seu corpo. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu e você, que um dia fomos batizados, fazemos parte deste corpo místico que é o corpo de Cristo. Nós somos o templo, nós somos pedras vivas que constroem este templo que é o corpo místico de Cristo. O templo de pedra é apenas o lugar aonde o corpo místico de Cristo se reúne para louvar o Senhor. A igreja se reúne no templo de pedra, mas o templo de pedra não é a igreja. A igreja são os membros vivos, eu, você. Cada um daquele que foi batizado é a igreja de Jesus Cristo e é um tijolo que compõe esse corpo místico de Cristo que é a igreja, templo vivo do Senhor. Façamos bem a nossa parte, sejamos templos vivos que agradam o Senhor, que buscam socorrer as necessidades do pobre, do excluído, do marginalizado e não expoliar, extorquir e escravizar o pobre com os nossos conceitos, mas que nós busquemos sempre libertar os irmãos, estar a serviço do Evangelho, o Evangelho que traz liberdade, que traz vida plena, que traz vida em plenitude. Sejamos promotores da paz, promotores da vida, promotores de uma vida plena para os nossos irmãos e irmãs. Isto agrada ao Senhor e estaremos fazendo o que é necessário para sermos verdadeiramente templos vivos do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Lembrai-vos sempre, irmãos, que nós somos pedras vivas que compõem a construção deste templo que é o corpo místico do Senhor. E como pedras vivas que somos, busquemos levar a presença de Deus aos nossos irmãos, sobretudo os excluídos, marginalizados, aqueles que estão à margem da nossa sociedade, pois isto agrada ao coração de Deus e nos põe mais perto da salvação.
desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.